De volta aqui o seu programa, a gente hoje está falando sobre tecnologia e as crianças que já nasceram com essa tecnologia, será que elas são mais inteligentes? Será que tem alguma diferença? Esse é o nosso assunto de hoje. Eu estou recebendo aqui a Andréia Jota, que é psicóloga, professora, ela é pesquisadora e componente do Núcleo de Pesquisas da Psicologia e Informática da PUC de São Paulo. Professora Andréia, muito obrigado pela presença. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. Vamos tentar esclarecer aqui então. A gente estava usando essa nomenclatura geração Z, que é teve a geração X, então, na verdade, essa questão das gerações, elas começam com o Baby Boom, que seriam os avós, os bisavós dessas crianças, que são os nascidos pós-Segunda Guerra. Então, pós-Segunda Guerra, a gente teve uma geração que eles chamavam de Baby Boom, que foram as crianças nascidas desses soldados que voltaram da guerra. Então, você teve um aumento populacional justamente por conta disso. Essas crianças tiveram filhos que foram considerados da geração X, e aí veio a geração Y e a geração Z, e hoje a gente já chama de criança do milênio. Então, desse período entre a Segunda Guerra Mundial e o ano de 2000, quando a gente muda de século, a gente teve 3 gerações aí, e de repente agora a gente traz, então, essa primeira geração que chega na adolescência já totalmente conectada. Já conectado não só na questão da internet, mas também com a questão da banda larga, que é outra coisa que traz uma quantidade maior de informações. Porque mesmo as crianças nascidas na década de 90, que já se sente essa diferença, elas ainda não tinham a questão da interatividade 24 horas por dia dentro da casa delas e disponível de lugares públicos, de outros lugares assim. E os smartphones, que agora vem dar mais um boom nessa brincadeira. Com certeza, porque a criança está lá o tempo todo com a tecnologia e a interatividade na palma da mão. E você possibilita crianças mais novas entrarem nessa tecnologia. Porque até a tela touch a gente precisava digitar www. Então você tinha a entrada dessas crianças quando elas começavam a ser alfabetizadas. Até então elas precisavam de um adulto intermediando ali essa questão delas com os joguinhos, pelo com a tecnologia. Pelo menos para colocar o aplicativo onde ela consegue interagir. Onde ela conseguia. A partir da tela touch você não precisa mais que essa criança esteja alfabetizada. Ela só precisa ter o atrativo do ícone para conseguir chegar onde ela quer, né? Então hoje se você já vê crianças de 2, 3 anos desbloqueando iPhones e iPads sem o menor problema. Tranquilamente. É correto a gente perguntar se essa geração ela está tendo prejuízos ou não com essa tecnologia? É interessante pensar isso? As crianças de hoje são mais inteligentes do que as crianças de antigamente? Então, o que a gente começa a ver como prejuízo para essa geração é a partir do momento que ela pare de fazer outros comportamentos. Então, a partir do momento que ela pare de brincar com os amiguinhos, a partir do momento em que ela pare de interagir, a partir do momento em que ela prefira ficar no game ou no videogame muito mais tempo, a partir do momento que esses combinados nessa família começam a não funcionar por causa do uso dessa tecnologia, aí ela começa a perder coisas. Qualquer tecnologia, ela é feita do ser humano para o ser humano, ou seja, é uma demanda do ser humano. O ser humano já tinha esta demanda de estar conectado mais tempo com as outras pessoas. A gente, por si só, é uma classe, né? Tem essa característica da sociabilidade. A gente foi criado como um ser social. Então, o ser humano, ele é um ser social. Grandes centros impossibilitavam essas questões de você poder ter contato com as pessoas, porque você tinha uma dificuldade de locomoção, uma dificuldade de estar. Então, você muitas vezes se perdia nesse meio e não conseguia acompanhar, às vezes, histórias de pessoas que tinham sido queridas para você em outras épocas da sua vida. A tecnologia, ela vem para suprir demandas. Então, por conta da gente precisar de mais informação, por conta do ser humano já vai se desenvolvendo a tecnologia e a gente vai, entre aspas, vendendo essa tecnologia. Óbvio, a gente está numa sociedade capitalista, isso tudo é vendido, claro, né? Então, a gente também não pode esquecer que tudo que envolve venda não é uma coisa inócua, né? Eles não são bonzinhos. Os joguinhos de videogame, eles não estão ali sendo desenvolvidos para pensar, nossa, será que esta pessoa vai ficar mais tempo ali ou não? Eles estão sendo desenvolvidos exatamente para mexer com você a ponto de você ficar lá e não e é nada perder. Assim, vamos trabalhar para que tenha um ganho cognitivo, não é isso. Não, é uma sociedade capitalista e a gente ali quer ter ganho em dinheiro, né? As pessoas que desenvolvem esses jogos é uma indústria, hoje uma indústria carésima que gera muito dinheiro. E então ela está ali justamente para te manter. Agora, a minha pergunta sobre a criança mais inteligente de hoje ou do passado vai até naquela relação assim.
tem os mais saudosistas, né, que dizem assim, na minha época que as crianças tinham infância, porque elas iam pra rua, elas brincavam, não tinha violência. Hoje em dia a criança fica lá, primeiro era na frente da televisão, né? E depois... E aí a gente tem uma outra diferença em relação à televisão e as mídias sociais e contemporâneas, que a gente chama, que é o que acontece. Na televisão, você ficava só recebendo informação, você não trocava informação, né? Era um recebimento de informação só, pura. Né? Então, se alguém te dizia ali que aquilo era o melhor, você acreditava. Hoje em dia, a gente tem uma geração, e essa é a geração que a gente chama do milênio, né? Desses primeiros adolescentes chegando, que são muito mais questionadores. Não é necessariamente porque eles veem na televisão que eles vão considerar que aquilo é o que é para ser feito ou dito, ou que é o melhor para eles, ou qualquer informação pode ser questionada ali. Então, tá bom, eu vou lá, eu assisto alguma coisa e de repente eu tenho vontade de saber outras coisas sobre aquele assunto, eu vou atrás de buscar e procurar e saber. Então, quais são as outras visões sobre esta notícia que estão me dando, né? E a gente começa a ver uma diferença muito grande entre as notícias que são colocadas nas grandes mídias e as notícias que são colocadas na internet. Então, a gente começa a ter um pouco de quebra, né, nesse sentido dessa instituição televisão, que era quem... A grande mídia que... Antigamente ditava todas as regras sobre o que era bonito vestir, o que era bonito comer. Então, pelo menos uma coisa que essas novas tecnologias proporcionaram da pessoa ter essa possibilidade de questionar mais, então ela pensa mais. Sim, em todos os sentidos. Isso sem dúvidas. Neurologicamente falando, sim, essa geração é uma geração que ela já vem com esta questão do global, né? Inserido nesta cultura da globalização, onde em algumas sociedades você apedreja mulheres por determinadas coisas que em outras sociedades você não faz. Então elas já começam a entender até essa questão das leis como coisas diferentes em lugares diferentes, com culturas diferentes. E isso é uma coisa que muda todas as relações, né? Porque você vai para a sala de aula, o professor também assim como a televisão, ele não é mais o detentor de todo o conhecimento, né? Exatamente isso. Então você traz ali uma necessidade desse professor também estar se revendo, desse professor também estar se recolocando ali como buscador e como orientador e facilitador, né? dessa quantidade enorme de informações que você tem ali na internet, onde muita coisa é de verdade, mas muita coisa também não é. Então o professor acaba sendo muito mais um facilitador e um guia, né, neste caminho entre o concreto e o que não é, não tem uma fonte, né, fidedigna, confiável, do que um detentor de todo e qualquer conhecimento e que dizia, não, o que eu estou dizendo aqui é certo. Esse professor, a tendência é ele ter muito problema em sala de aula com questionamentos do tipo, mas não foi bem isso que eu li, não foi bem isso que eu vi, mas a notícia na rede social é outra, não é bem assim. Então ele tem que ter muito mais jogo de cintura do que ele tinha há uns 20 anos atrás. Essa questão de que nem tudo na internet é verdade, e aí a gente tem que buscar a confiabilidade, fontes, né? A fonte que eu posso confiar, a fonte que eu não posso confiar. Esses adolescentes, esses pré-adolescentes, essas crianças que estão nesse universo, eles têm essa capacidade de conseguir... Mais que a gente até. Mais que a gente. Mais que a gente? Mais que a gente. Mais que a gente. Eles têm... Acho que talvez o universo deles, né? Talvez por conta de conviver com isso desde pequeno, eles começam a entender que nem toda a informação que tem lá, até a respeito do amiguinho. Então, nem tudo aquilo que foi postado ali diz respeito. Poxa, mas aquilo que estão falando do meu amigo não é o que eu vejo aqui na minha relação face a face. Então, será que é verdade? Será que isso é real? E aí eles começam a entender isso como eu vou dizer, é como uma bola de neve. Então, a partir do momento em que você tem uma informação e esta informação é colocada em vários lugares diferentes, a mesma informação coerente, aí você começa a entender que, ok, aquela informação ela tem... É na base da checagem. Exatamente, ela tem um fundo de verdade, ela tem um fundo, ela saiu de uma história real. Quando você joga, de repente, essa informação no Google e o Google não te dá respostas,
idênticas ou parecidas com aquela, você acaba pegando o fio da meada e entendendo que não, aquilo é um fake, aquilo é alguma coisa que foi para lá como uma brincadeira de alguém que não tinha que fazer. Muito bem. Olha, tem muita coisa para conversar ainda. Eu quero saber se as crianças elas conseguem separar o real do virtual, se há um problema nisso, as relações que os amigos do Facebook, que quando se encontram pessoalmente não tem assunto. Tem muita coisa para a gente conversar. A gente vai fazer uma paradinha rápida para o intervalo, mas o seu programa volta já, não sai daí.